E aí na tela pra gente, as temporadas de Flamengo e Amazonas que se enfrentam hoje nessa Copa do Brasil. Em 22 partidas, o Flamengo venceu 14, empatou 6, perdeu 2, o aproveitamento é de 73%. E o time do Amazonas, 21 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 57%. Roberta Barroso chegando ao vivo aqui no nosso Sport Center, trazendo mais informações deste confronto de logo mais. Não apareceu a Beta aqui no telão pra gente, mas eu sei que ela está me ouvindo e traz os detalhes. Tudo bem, Beta? Seja bem-vinda, amiga. Beijo pra você. Tô sim, Gláucia. Beijo pra você, Donk Silas, também pro fã de esporte. A gente já aqui no Maracanã, logo mais, 9h30 da noite, tem Flamengo e Amazonas. O Flamengo, então, começando aí essa busca pelo pentacampeonato da Copa do Brasil e com Gabigol entre os relacionados. Desde que ele conseguiu esse efeito suspensivo ontem, toda essa atmosfera em relação a essa partida parece que mudou. Os torcedores quiseram comprar mais ingressos. Só se fala em Gabigol. Ontem ele foi ao Ninho do Urubu, lembrando que só agora ele pôde visitar as dependências do clube, treinar no clube por conta dessa suspensão. Ele vinha aprimorando a forma física em casa. Então ontem treinou no Ninho do Urubu, foi recebido por funcionários, recebeu muitos aplausos, inclusive. Ali encontrou com o técnico Tite e foi relacionado então para essa partida. A tendência é que ele comece mesmo no banco de reservas, mas que jogue pelo menos por 30 minutos. É o que a torcida pelo menos espera hoje aqui no Maracanã, todos querendo ver o Gabigol em campo, justamente nesse momento em que o Flamengo passa por esse período de instabilidade. São 3 jogos sem vencer, então Gabigol aí voltando num momento importante até para o Flamengo voltar aos trilhos. Lembrando que para essa partida Tite não conta com Arrascaeta e Pulgar, eles estão no departamento médico. Gerson e Alan, então, são os possíveis substitutos para esse jogo de logo mais. Só que já que a gente está falando do Gabigol, de toda essa atmosfera, ele chega agora aqui nesse Sport Center. Estou feliz de poder estar voltando, estar com meus companheiros. É claro que ansioso para poder amanhã. Tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, eu espero que esteja lotado, que a torcida compareça. Agradecer todo o carinho que eles tiveram por mim, as mensagens, as bandeiras também nos jogos. Eu sempre me senti representado. Então, como eu falei, ansioso para amanhã, espero encontrá-lo. Espero o Maracanã cheio e o mais importante, que o Flamengo vença. Tá aí, então, o Gabigol convocando a torcida e isso fez a diferença para quem? Pro Davi. Ele tem 15 anos, nunca veio aqui no Maracanã. Por que você tá aqui hoje? Pra só ver o Gabigol. Hoje eu vim, comprei ingresso ontem, tive a sorte de ter ainda, mas o Gabigol chamou, tem que vir. Por minha primeira vez, estou muito feliz. Desde 2019 queria ver ele jogar, muito feliz, dá até vontade de chorar, porque minha mãe realizou meu sonho de ver o Gabigol jogar, porque ele é meu ídolo, me inspiro muito nele. Um dia eu peço a Deus que seja que nem ele, jogar no Flamengo. E quanto vai ser o jogo de hoje? Pra mim, 3-0 Flamengo. Gabigol vai fazer o gol. Vai fazer 1, 2, 3? Vai fazer 1. Ele vai guardar o dele hoje. E você acha que ele tem que começar como titular ou reserva? Se eu fosse o Tite, começava ele como titular, né? Mas a gente já sabe que vai começar como reserva, infelizmente. Você quer ele como titular pra já mudar logo essa fase? Mudar, tem que mudar. Pô, perder por... Beleza, a altitude deu um probleminha, mas Botafogo 2-0. A gente tem que ganhar esse jogo. É obrigação e Gabigol tem que fazer esse gol. Manda um recado então pro Gabigol e um recado pro Tite também. Tite, bota o Gabigol pra jogar, pelo amor de Deus. Gabigol, eu te amo. A nação te ama. Você é o príncipe. Olha só, então, o príncipe Gabigol hoje de volta, Gláucia. Bom, Roberta, trazendo as informações, o clima já lá no Maracanã, embora o jogo seja à noite, hoje feriado, também a turma está aproveitando para passear e já entrar no clima dessa partida. Um beijo, Beta, obrigada, ótima sequência de trabalho para você por aí, acompanhando também toda essa movimentação e essa expectativa deste Flamengo, amigos, com essa volta do Gabigol. E não só isso, eu acho que essa é uma partida importante para esse Flamengo retomar algumas coisas, né? Que a gente tem visto que nos últimos jogos estão muito abaixo contra um adversário que a gente já também vai trazer os detalhes. Tem caras muito experientes no futebol, caras conhecidos também, mas óbvio que o Flamengo superior, né? E aí aproveitar esse fator casa, esse momento da torcida, de volta de ídolo também. É um pacote interessante aí para vencer bem, convencer, né, Duque?
Ainda mais para um Flamengo que vem com essa semana turbulenta, o início não legal na Libertadores, mesmo em alguns casos de atuações abaixo, né? Mesmo quando não perdeu, por exemplo, nos empates na vitória contra o Atlético Goianiense, no empate com o Milionários, quando teve jogador a mais e não soube aproveitar. Então o Flamengo é importante para dar uma resposta e num jogo que é muito favorito, não só pela diferença histórica, o Amazonas é um time recente, mas não vem atravessando um bom momento, não venceu na Série B, perdeu o estadual, tem muitos nomes que a gente vai falar, inclusive do próprio Ibson, que é muito identificado com o Flamengo, é auxiliar técnico do Adilson Batista, outro nome bem conhecido, mas o Flamengo mesmo com o time rodado é favorito, e eu entendo a emoção do Davi, assim como de muitos torcedores que quer ver o Gabigol titular, mas me parece o mais adequado começar no banco, porque são mais de 2 meses sem jogar, teve a questão do doping, então ele não pode nem treinar com os companheiros, não duvido que fisicamente ele esteja bem, mas é uma coisa você treinar sozinho e outra treinar com o dia a dia dos seus companheiros, então é natural, mas que ele possa ter a maior minutagem possível, porque é importante para ele readquirir ritmo, ainda mais nessas circunstâncias, em um jogo que o Flamengo é bem favorito. Silas. Futebol, né? Glau e Donk, só se falava de Flamengo, né? Depois o Palmeiras, como o Atlético tá jogando uma barbaridade também, com o trio lá. Agora você empata com o Palmeiras, perde pro Bolívar, aí depois você perde pro Botafogo. E aí vem essa notícia boa, né? Não só o jogo, a gente tem que respeitar muito o Amazonas, lógico, como se deve fazer, mas é um jogo para o Flamengo não só ganhar e voltar à calma, o que não vai, assim, tranquilizar muito, porque é um jogo que a torcida, principalmente, conta com essa vitória. Agora, o carinho da torcida para com o Gabigol, o carinho das crianças para com o Gabigol, desse menino de 15 anos, e o carinho dos companheiros, né? O Tite, toda a comissão, os funcionários do clube recebendo o Gabigol de volta. E eu espero que ele volte bem. Eu acho assim, o cenário está todo montado para uma vitória e para a volta, né, por cima do Gabigol, voltar a ser aquele cara porque ele precisa da bola ali. Se ela chegar, e agora tem muita gente para fazer essa bola chegar, ele certamente que ele vai colocar para dentro, porque nesse aspecto aí ele ainda é um dos melhores do Brasil. Vamos ouvir Adilson Batista, técnico do Amazonas, como o Dom que bem falou, também um cara muito conhecido, assim como outros jogadores dessa equipe, A gente vai ouvir o comandante, então, do adversário do Flamengo de hoje. Independente de o adversário vir de 2 jogos que não conseguiu as suas vitórias, é um time tarimbado, experiente, com grande técnico, com grandes jogadores, que já convive com isso há muitos anos. Nós temos que vivenciar o jogo, ter os devidos cuidados com o jogo, porque do outro lado a gente não teme, a gente respeita, sabe da grandeza, mas vamos fazer um jogo bem competitivo para tentar levar a decisão para a nossa casa. Na tela pra gente, esta turma aí do Amazonas, jogadores e membros da comissão técnica que são conhecidos no cenário nacional. O Sassá, com passagens marcantes por Botafogo e Cruzeiro, tem o Jô, ex-atacante do Corinthians, Inter, Atlético Mineiro e Ceará. Dentinho, que retornou ao Brasil em 2022 para o Ceará, ainda está recuperando a forma física, não está disponível, mas também é novidade aí nesse time do Amazonas, nessa temporada de 2024. Patrick, passagens por Sport, Atlético Mineiro e América Mineiro. O Ibson, parte de comissão técnica permanente do time, teve destaque como jogador no Flamengo. E o Adilson Batista, que a gente ouviu falar também, foi anunciado em 16 de abril, ali às portas do início de Série B, o Adilson assumiu esse time. O Amazonas tem 3 títulos, segunda divisão do Amazonense, primeira divisão do Amazonense e Série C. Fundado em 23 de maio de 2019, um time bem jovem, conquistou os 2 títulos em 2023, esse amazonense e a Série C do Brasileiro, garantiu esse acesso para B, que é a série nacional que disputa esse ano, e pela primeira vez está na Copa do Brasil. Nesta temporada, em 21 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas e um aproveitamento de 57,1%.
Este é o Amazonas, amigos, que enfrenta este Flamengo. Com esses conhecidos, com esses caras rodados, talvez de alguma forma também ajudem o Adilson Batista ali em campo. Mas segurar esse Flamengo com essa qualidade que a gente sabe que o Flamengo tem, não é tarefa fácil, né? Exato, como o Silas está falando, merece todo o respeito. Um clube que em 5 anos faz isso que conquistou. Quantos clubes com tantas décadas e não tem títulos expressivos como esse de estadual, de Série C, que é complicado de se conseguir. Então é um time que tem feito um trabalho espetacular, mas o recorte recente não é muito positivo. Esse começo difícil na Série C, não ter conseguido na Série B, perdão, de não ter conseguido manter o título estadual, ainda que esteja recheado de nomes muito prestigiados, mas é muito legal o quanto que isso pode também ajudar nesse impacto que esse clube está falando, independentemente do que aconteça. É um clube de 5 anos de existência enfrentando o Flamengo no Maracanã. É muito legal essa história que o futebol possa registrar. Não muda o fato que o Flamengo é muito favorito, mas eu acho que as coisas que o Amazonas fez em tão pouco tempo merecem muito respeito e atenção que certamente o Tite e todo o time do Flamengo vai ter. E aí? Quando a gente olha pro Silas, futebol... como é que o Adilson trabalha com essa turma, hein? Quando a gente olha pro futebol moderno, o Adilson falou uma coisa muito interessante ali, a gente não tem medo. A gente sabe da grandeza, a gente sabe que tem caras ali do outro lado que em uma bola pode resolver o jogo. Agora, você olha para os países hoje, aí você olha para a Argentina, Barraca Central. Você falar esse nome, a criançada acha que é. Tem até medo de falar, né? Porque assim, não ser mal educado com o time. O próprio Defensa e Justiça eliminou o Palmeiras no Allianz. Aí olha para a Espanha, vê o Girona, que brigou cabeça a cabeça ali. Aí você vai na Inglaterra, hoje o Leicester volta para a primeira divisão. Então, assim, não tem mais ninguém bobo. E aqui no Brasil, o Atlético Paranaense já é uma realidade, já não de hoje. Fortaleza mudou de status completamente, né? Não é aquele time que para os grandes, não, esse aí é 3 pontos. Então o Amazonas está aí, conquistando, está chegando. Nova Iguaçu, que fez com o Vasco lá, ganhou por muito mérito. Então, assim, é para respeitar. E o Adilson, um cara que não é campeão da Libertadores contra o Estudiantes de La Plata, quando ele é técnico do Cruzeiro, de casualidade, né? Ganha lá, estava ganhando aqui, e empata lá, estava ganhando aqui, acaba perdendo o jogo. Então, assim, é para se respeitar muito. Mas o Flamengo, como a gente falou, Glau, tem hoje a possibilidade de, sabe, dar um passinho adiante até que a Arrascaeta volte, né, que Eric Pulgar volte, os que estão fora, o Cebolinha também tá fora, jogadores importantes, e aí seguir a sua vida. São desfalques importantes para essa equipe do técnico Tite. A gente tem um provável Flamengo também para a noite de hoje, sem a Arrascaeta, sem o Cebolinha, como você falou, o Pulgar também, mas uma equipe muito forte, aqui no telão para a gente, como sempre, né, com as suas peças de reposição, sempre muito à altura desse grupo do Flamengo, amigos. E essa é uma grande questão para mim, Glaucio, que a gente falava muito nas últimas semanas, as críticas ao Tite, que o Flamengo tá poupando. Para mim a questão não era nem essa, o Flamengo não tá rendendo mesmo com a rotação, porque montou um elenco tão forte justamente para isso, para jogar nas grandes competições. Assim, não tô aqui para discutir a preparação física, não tenho conhecimento técnico da preparação física para falar em que momento você tem que tirar um jogador para colocar outro. Acho que eles estão muito bem preparados para saber dosar o momento. Mas para um time que o Silas já apontou o tamanho dos desfalques que tem, mas olha esse time no papel. A qualidade desses jogadores, se não seriam titulares em quantos do nosso país, do nosso continente. Então, esse para mim é o ponto. O Flamengo precisa dar uma resposta, independentemente da questão das ausências, porque tem elenco para brigar por todos os títulos. Pois é, e desempenhar, né? Eu acho que é isso que tá faltando, mesmo com mudanças, com rotação, com turma da ciência, seja lá o que for. A gente espera muito mais desse Flamengo, porque sabe, né, Silas, que mesmo com mudanças é um time para mostrar mais. Eu, quando era técnico e tinha, assim, situações parecidas com essa, eu falava para quem vinha do banco: rapaziada, não pode ser Kinder Ovo. Cada vez que você abre tem uma surpresa diferente. Não, os caras que vêm do banco tem que manter o nível ou subir. Então eu acredito que para esse jogo, chance para o Alan, que chegou, chance para o Lohan, chance para o Varela, porque os outros, para mim, são titulares. O Vinha vai brigar ali na lateral esquerda, né, pela posição. O Gerson vai brigar quando o Eric Pulgar voltar pela posição. Agora, De La Cruz, Pedro, Bruno Henrique, Léo Pereira, Fabrício Bruno e o Rossi, esses para mim, qualquer time do Flamengo que você montar hoje, esses caras vão estar no time, nos 11. Agora, e com a chegada do Gabigol,
que é mais uma peça importante para se somar a essa constelação que é o Flamengo, né? Assim, e sem falar do Tite, que é um grande treinador, todo treinador passa por um momento delicado, mas gastou dinheiro para ter um elenco desse tamanho. Esta quarta-feira, Flamengo também entra em campo, vai encarar o Amazonas. Jogar em casa, jogo no Maracanã. Vamos ver como é que Tite deve escalar esse Mengão? Rossi no gol, 4 atrás, linha com Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e o Vinha. No meio-campo, Alan, reaparecendo aí o Alan, De La Cruz e o Gerson. No ataque, o Lohan, o Pedro e Bruno Henrique. Temos aí algumas modificações interessantes, né? Meu caro Raí Monteiro, nessa equipe que, mais uma vez, é um campinho que a gente monta provável, com alterações, mas muito bom. Dessas 6 peças que o Flamengo tem, Mal, do meio campo para o ataque, ele vai ter hoje no time titular 2 jogadores que foram titulares ali nos principais momentos do Flamengo na temporada. O De La Cruz fora da posição original, entre aspas, dele, que foi essa de segundo volante, e o Pedro de centroavante. O Flamengo não tem o Pulgar, o Flamengo não tem o Arrascaeta, o Flamengo não tem o Cebolinha, o Flamengo não tem o Luiz Araújo. São 4 titulares que o Tite não vai ter hoje por diferentes motivos, né? Então é um time um pouco mexido para esse jogo, em casa, que tem o componente da volta do Gabigol. Acho que esse é o principal ponto. É o cara que quando o juiz apitar o jogo 0-0-1 no cronômetro, a torcida vai querer ver ele em campo. Então, esse vai ser um componente que a gente vai observar dentro do jogo, que há tempos o Flamengo não tem, ou o ambiente dos jogos do Flamengo não tem. Porque mesmo em jogos que o Pedro marcou gols e foi importante e tal, a torcida quis ver o Gabriel em campo. E é natural, Mal, ele é o principal ídolo do futebol brasileiro hoje. O principal ídolo de uma torcida dentro do futebol brasileiro hoje é o Gabriel. Nenhum outro jogador tem a relação de idolatria que ele tem com a massa hoje dentro do nosso futebol. Você tem outros ídolos importantes dentro dos clubes, o Hulk com o Galo, o Dudu no Palmeiras, o Caleri no São Paulo, mas o tamanho que o Gabigol tem para a torcida do Flamengo, e até o fato do Flamengo ter a maior torcida do Brasil também, você não encontra nenhum outro jogador com essa mesma representatividade. Por isso esse é o aspecto principal, acredito eu, do jogo de hoje, né? Observar como será o ambiente com a soma do retorno deste jogador querido pela massa e que vai começar no banco, muito provavelmente, e o fato de que o Flamengo tem uma sequência de 2 derrotas nos últimos 2 jogos e um treinador que muito claramente não agrada o desejo do seu torcedor. O torcedor do Flamengo quer aquele time pra frente, ofensivo e tal, e o Tite não é isso, não será, não adianta. Ele pode conquistar muitos títulos, até acho que se permanecer no Flamengo até o fim da temporada, o Flamengo é favorito a ganhar os títulos aí que disputa. Por que se permanecer? Porque eu não sei se vai, né, Mal? Você já coloca em dúvida? Não, eu não... em dúvida eu coloco, porque a trajetória dele até aqui é uma trajetória em que o que ele venceu já não vale de nada, que foi o Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual já ninguém lembra mais que o Flamengo fez uma grande campanha, não sofreu gol, foi campeão e tal. Isso já não é mais um tema, não é mais uma atenuante pro Tite. Ah, mas ganhou o estadual lá e tal. Agora as pessoas olham pro time que toma gol todo jogo, pro time que perdeu pro Bolívar, pro time que perdeu pro Botafogo, para uma gestão esquisita do elenco nesses últimos 3 jogos, porque ele poupou contra o Palmeiras, poupou na altitude, e aí contra o Botafogo o time não conseguiu ter rendimento. Depois disso, 2 jogadores importantes apareceram machucados, então é um momento estranho. Você olha para gestão, para o trabalho, para a questão médica e você encontra várias dúvidas. Pô, mas se ele poupou aqui, por que não jogou ali? E quando voltou, por que não teve rendimento? E agora esses caras estão todos machucados, sendo que eles não estão jogando. E aí você olha mais para trás, será que aquela pré-temporada feita pelo Flamengo não tem um impacto neste momento? O Flamengo foi para Orlando, foi para Natal, foi para Belém, foi para Manaus. Será que isso não está custando caro nesse momento da temporada, esses deslocamentos, no momento em que você poderia dar uma base física para os jogadores, colocar eles num avião de 2 em 2 dias para jogar em outro estado sem necessidade técnica? Você tem ali uma questão financeira legal, de marca, que é importante também, mas tecnicamente não era necessário fazer isso. Do ponto de vista racional, não era necessário fazer isso. Expor os jogadores a essa pré-temporada viajando pelo país e saindo até do Brasil para ir para os Estados Unidos.
Então, é um momento de muitas dúvidas no Flamengo, de poucas certezas, e isso esbarra muito no trabalho do Tite, acredito eu. Embora eu continue acreditando que ele é o melhor técnico brasileiro em atividade aqui no nosso país e que pode dar muito ao Flamengo. A questão é se vai haver essa paciência com ele. A gente viu